Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo. E Gustavo, não se reprima, porque hoje a gente vai pra Porto Rico. É referência que só os velhinhos pegam. O Gustavo, pela cara, não faz nem ideia do que eu tô falando. Eu vou passar direto por essa piadinha infame e vou seguir pra apresentar Andréia Espírito Santo. Veio diretamente do céu falar conosco. Andréia, que eu tinha certeza que eu ia encontrar com ela em setembro na conferência de Lausanne, e ela já sabia que não ia e só contou no finalzinho. Andréia, que vontade de te conhecer. Hoje tô tendo esse prazer de ver você aqui ao vivo, de ouvir sua história, de saber como é que você foi parar aí nesse porto tão rico. Uhul! Ai, que legal. Muito obrigada. Que bom estar com vocês. Fiz a coisa certa de gravar esse podcast hoje, porque eu queria também me divertir. E tá precisando relaxar um pouco. E sabia que ia dar bom, muito bom. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. E eu estou com o Paulinho, que eu conheço mais como o marido da Dri. Muito bom, com muito orgulho. Gente, olha só, estamos aqui com a Andréia há alguns episódios. Ela gravou com a gente sobre infância protegida, e naquela gravação eu descobri algumas coisas muito legais sobre a vida dela, onde ela tá e como ela chegou lá. Eu falei, você tem tudo a ver com o jet lag. Falei com o Gustavo, a gente já marcou e já tá entrando aqui um jet lag sobre Porto Rico. Fiquei tão empolgado porque é uma região que a gente nunca foi, né? Caribe, América Central, como jet lag, e nem de outro jeito. Eu nunca fui também. O Gustavo, a gente já foi pro Panamá, essas coisas, né, Gustavo? É, já fui pra alguns países aí dar treinamento, mas... Eu não. Mas Porto Rico ainda não. É. Infelizmente. Ainda não, logo. Ainda não. Tem uma turminha querendo organizar um treinamento da Tente em Porto Rico, vinculado com a Tente da República Dominicana, mas a gente ainda não conseguiu fechar essa agenda. Quem sabe? Agora, com contato brasileiro, o negócio vinga. Sim! Que legal. Depender só de Los Hermanos Latinos, aí complica. É, né? Vamos marcar, né? É como brasileiro, né? Isso. Vamos marcar. Fica. E a gente vai pra Porto Rico, uma ilha, né? Isolar, cercada de água por todos os lados. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse país e descobrir como que a Andréia foi parar lá. Estamos muito curiosos. Muito bom, Andréia, que legal, a gente conversou naquela vez e surgiu essa oportunidade. Curiosidade bateu, você começou a contar algumas coisas em off pra gente, eu super curioso, fazendo mais perguntas, eu falei, não, segura que a gente vai gravar um jet lag, porque deve ser uma experiência muito interessante, muito diferente, né, a gente já tem 64, 65 episódios do jet lag, cada um tem sua história, cada um tem sua caminhada pra chegar no país onde está, porque a gente sempre fala, né, com pessoas que estão em outros países, brasileiros em geral, que estão em outros países e estão trabalhando nesses países também, então a gente trouxe você aqui para conhecer um pouquinho da sua história e um pouquinho de Porto Rico. Como eu fiz a piadinha do começo que o Gustavo não pegou, para mim Porto Rico sempre foi conhecido como o país dos menudos. Olha aí. O país do Rick Martin. Eu não sou tão velho, não. Não, eu tinha disco dos menudos, cara. Ah, não, criança. Então eu peguei sim. É. Eu peguei sim, droga. Não. Era febre no Brasil e tal, e Não Se Reprima. Era a música uma das mais famosas deles, né? Eu conhecia pouco, também alguma coisa que me marcou muito na infância, que eu gosto, né, de basquete e tal, e Porto Rico tinha uma seleção muito forte de basquete, né? Tem. Que é referência no basquete e tal, forma muitos jogadores. E além disso, aí que eu não entendo, a gente vai entender isso hoje, mas é uma parte dos Estados Unidos, né? Você precisa de visto dos Estados Unidos pra entrar em Porto Rico. Não é fácil, tipo um protetorado, né? É uma confusão. Não sei se é uma colônia. Tomara que você já tenha entendido, André, porque hoje todo mundo vamos entender esse negócio. Hoje você vai explicar pra gente um país que fala inglês e espanhol, né? Então, assim, acho que vamos ter muita coisa interessante pra desvendar aqui no nosso jet lag. Mas, Andréia, e aí? Porto Rico. Você é de Santos, né? De São Vicente? Sou de Santos, sou do litoral. Por último, morava em São Bernardo. São Bernardo. A gente acho que chegou a morar
em São Bernardo em tempos coincidentes, mas sem se conhecer. eu acho que sim. De repente, Porto Rico, mas eu sei que tem mais país ainda nessa jornada, né? Porto Rico é o porto que você está agora, nos últimos 2 anos e meio, mas tem mais história, mais países, mais passagens nessa jornada, né? Mas e aí? Por onde a gente começa? Vamos lá, deixa eu falar umas coisinhas então, primeiro. Que a única coisa que eu conhecia de Porto Rico também eram os menudos, tá? Olha aí. Todo mundo se revelando. Foi a primeiríssima coisa que eu falei sobre Porto Rico quando eu soube que eu ia pra lá. E até hoje é a primeira coisa que a maioria das pessoas falam. Os mais velhos, né? No caso, os da nossa idade. Isso, assim, os né? da nossa idade. Porque se perguntar pra molecada, quem que é menudo, né? Até amigos da minha família, assim, amigos da minha irmã, outras pessoas, que ela fala, minha irmã mora em Porto Rico. Aí a primeira coisa que as pessoas falam, ai, os menudos. Aham. Muita gente tem uma referência muito forte. Pros adolescentes e jovens que nos escutam, ou até os jovens, né, adultos, Menudos foi uma das primeiras boy bands, né, que foram formadas com jovens, adolescentes, eram adolescentes, né, eles tinham 13, 14 eram anos na adolescentes. época, assim, e explodiu no Brasil, né, músicas que todo mundo cantava, eles iam nos programas, né, de Gugu, de Xuxa, cantavam, e também eram conhecidos por um grupo que mudava muito, eu lembro disso, eles atingiam uma idade, eu não lembro qual idade, acho que 16 anos, eles tinham que sair e entravam outros, então existem muitos ex-menudos pelo mundo, né? Ah, isso eu não sabia. Poxa, Paulinho, eu não sabia que você era fã dos menudos Ô, desse cara, jeito, hein? Ele não, é, muito, ele é raiz, muito, ele é um muito dos mais conhecendo. fãs. Me revelando Eu era aqui, muito olha aí. pequeno nessa época. Mas já tinha a mesma idade, nem Muito vem. pequeno. Mas eu era criança Não, eu era mesmo. muito pequeno. Não, e a minha religião não permitia, né? Ficar ouvindo menudos, tinha esse negócio Eu também, ó, e tal. vou dizer assim, não era algo assim muito aceito na minha família, mas eu não sei como, de repente, eu tinha um disco do Menudo, um LP do Menudo em casa, né? E tenho até hoje, tá aqui na história. Nossa, bem que eu Tô gostaria, brincando. ia ser uma relíquia. Mas enfim, aí, né, era o que você conhecia, né, Andréia? Contar um pouco da jornada, então, só dizer assim, realmente eu tinha feito uma viagem missionária, um projeto missionário na América do Sul, em 2006, passei por 4 países, mas muito rápido, né? Era um ano total, com um grupo de jovens recém-formados na faculdade, na Junta de Missões Mundiais, o projeto Radical Latino, era a primeira turma. Radical da A Ana Alzira? Isso. Muito divulgado por ela, aham. Foi a minha mentora, caminhamos juntos tantos anos, eu e a Ana, uau. Juntos porque tinha um grupo mesmo de jovens que caminharam junto com a Ana. Foi sempre muito bom. Até hoje aprendi muito, até hoje eu aplico, eu vivo também o que eu aprendi naquela época, quase 20 anos atrás. Foi muito rápido, mas foi suficiente para eu entender que eu serviria nas nações, deixaria minha pátria. Não sabia muito o que vinha pela frente, né? Mas entendia que ia usar a minha profissão. A princípio, eu sou fisioterapeuta de formação, graduada, me formei em fisioterapia. Ah, já tinha se formado e estava buscando abrir os horizontes missionários. Isso. Legal. Isso era 2005, 2006. Ainda fiz uma viagem para Angola. Fiquei 1 mês em Angola, fui sozinha para servir num hospital missionário. Como fisioterapeuta. Como Olha fisioterapeuta, aí. foi muito gostoso, muito legal. Foi a primeira vez naquele hospital, no Lubango, que eles tiveram um treinamento básico de fisioterapia para os técnicos de enfermagem em português. Eles sempre tinham dos estrangeiros da missão e tinha tradução para o português. Naquela altura, quando eu fui, 2007, foi a primeira vez que eles tiveram direto em português. E não tinha fisioterapeutas no país todo, né? Em Angola. O que tinham eram estrangeiros, tinham alguns na capital. Hoje já mudou bastante, mas era assim, era bem desafiador. Eu queria ter ido para servir como físio, mas não consegui visto via Ana Alzira. Isso era via Ana Alzira, claro, Angola, né? Mas não consegui visto. Fui por 1 mês com a MPC, a Mocidade para Cristo, e a parceria lá local da MPC de lá, de Angola. A liderança nacional de Angola da MPC estava no Lubango, nessa cidade onde eu fiquei, servindo nesse hospital. Foi muito precioso. E voltei porque era isso, era 1 mês de visto. Comecei a fazer seminário para entender melhor, para servir melhor, para ser enviada depois, né? Aí teve uma outra situação, uma amiga missionária faleceu em Guiné-Bissau. Bom, ela faleceu no Brasil, na verdade, mas ela servia mais de 10 anos em Guiné-Bissau, de Santos, foi minha professora, Analita. Por causa disso, eu fui para Guiné-Bissau para
ajudar a missionária que ficou sozinha. Elas eram 2 missionárias solteiras juntas, a Edna e a Analita. E eu fui para passar o Natal, Ano Novo, época de férias. Fiquei toda a época de férias do seminário, 3 meses eu fiquei em Guiné-Bissau. Aí já como um suporte, ajudando, apoiando essa missionária que estava lá sozinha e se recuperando, né? Vivendo luto ali, né? Ter perdido um amigo, uma parceira. Uma morte muito, assim, prematura, porque a Analita tinha 48 anos só, e foi também muito abrupta, muito rápida. Ela descobriu um tumor muito rápido, foi tudo muito rápido e ela faleceu. Então eu passei esses 3 meses em Guiné-Bissau com a Edna, em Bafatá, muito pobre, muito simples. Naquela época, inclusive, final de 2008, quando eu fui, não tinha internet na cidade de maneira nenhuma. Porque não era cidade, é campo, né? É rural. É a segunda maior cidade fora tal, mas não era, era rural. Hoje eu tenho muito contato com o pessoal lá, inclusive tem uma família amiga minha lá, nessa cidade, em Bafatá, e eu tenho muito contato com os jovens que eu treinei, com Kids Games, e apoiei a clínica médica, então, primeira vez que eles também tiveram uma fisioterapeuta por lá por 3 meses. E hoje eu tenho contato. Os jovens hoje são adultos. Tem um jovem que era o líder dos jovens. Hoje ele é médico, é um local, um nacional. O Mário tá na capital. Ele é pastor também. E ele foi fruto desse trabalho nosso do Brasil, né? Lá em Guiné-Bissau. E hoje ele também serve junto com a equipe, com os missionários brasileiros. E ele é da área da saúde, médico. E ele era o líder dos jovens. Era um jovenzinho também, ele. E é muito lindo acompanhar um pouco mais Guiné-Bissau depois que a internet chegou e tudo isso. Me marcou tanto. Foram só 3 meses, mas me marcou muito. Você tem contatos lá então, ainda hoje, né? Ainda hoje tenho contatos. Eu vou atrás desses contatos, porque a gente tem outra série aqui que tá meio parada no nosso podcast, que é de conversar com pessoas que moram em países de fala portuguesa, mas que são nativos, pessoas nativas de países de fala portuguesa. A gente já falou com gente de Angola e com gente de Moçambique, porque a gente geralmente conhece esses países pelo ponto de vista de brasileiro. Mas se eles falam português, a gente pode conversar com eles e ouvir da boca deles também. Mas então, nessa jornada toda, você tinha se chamado missionário, né? Você realmente queria estar em algum outro país, a sua vocação missionária, né? E esses eram os meios que você encontrava, né? Fazendo seminário, apareciam as oportunidades para uma viagem missionária, para um tempo em outro país, poder abençoar de alguma maneira, e você ia aproveitando, né? Ia aproveitando, principalmente esses países, então, língua portuguesa. Primeiro comecei com países de língua espanhola na América do Sul, em grupo, em equipe, então já tinha o espanhol. Eu estudo inglês desde criança, mas eu demorei muito para conseguir ser fluente no inglês, falar inglês suficiente. Tinha um sonho de estudar fora, não conseguia, porque até apareciam as bolsas, mas o meu inglês não era suficiente e eu não conseguia desenvolver mais. Venho de uma família muito simples, mas eles investiram também, assim, graças a Deus, eles investiram, eles queriam que o meu sonho se realizasse, assim, meus pais. Nunca ninguém nem da minha família viajou, saiu para lugar nenhum, eu fui a primeira e tantas outras coisas assim da família. Então, assim, isso também contribuiu, assim, um pouco para que o meu inglês demorasse tanto a deslanchar e tal. E outras questões, timidez, etc. Mas até que em 2014, depois de um processo de saúde desde 2012, comecei a pensar na Ásia. E em 2014, Deus abriu todas as portas, confirmou. Passei 2 anos e meio no sudeste da Ásia. Na Tailândia foram 2 anos. Fui em 2015 para a Ásia, mas em 2014, assim, consegui deslanchar mais no inglês para conseguir chegar lá na Ásia, né? Com pelo menos um intermediário alto, assim. Aí, 2015, a primeira coisa que eu fiz na Ásia foi uma grande oportunidade de estudar numa escola missionária na Malásia, uma escola de inglês. Então, foi muito precioso. Fui para aperfeiçoar meu inglês, conheci muitos jovens do mundo árabe, de outros lugares que vão para lá para estudar inglês, para depois ir para uma universidade lá na Malásia e saírem do país deles, né, terem liberdade em Penang, numa ilha na Malásia. E eu sou apaixonada por ilhas, essa parte conecta com Porto Rico. E depois tem toda uma peculiaridade de viver em ilha, que eu não sabia
Só descobri morando. Lá na Malásia você morou numa ilha também. Morei numa ilha, só que ela era conectada com o continente, tinha pontes, tinha estrada. Então é uma ilha, Penang, linda também, turística, conhecida, famosa, mas ela tava junto com o continente. O que eu queria era o que eu vivo hoje, gente. Uma ilha totalmente separada. Só falta ser deserta, né? Pra ser perfeita, né? Meu Deus, não, Uma eu ilha não pensei deserta. em uma ilha deserta. Mas eu queria uma ilha com água ao redor da ilha, assim, só eu queria. Eu não sei nem Pela explicar. sensação de viver isolado de alguma maneira, né? Eu não sei nem explicar muito bem, mas uma coisa desde criança eu Mas Porto Rico não tava nem no radar, né? Não existia não quase tava. na sua história. não Não, porque você tava tava no toda radar. focada lá no Sudeste Asiático. E lá como missionária tradicional. Bem tradicional na minha área de proteção à criança, conectada à igreja, totalmente igreja. Não servi em profissão, em trabalho, assim, extra, né? Fora da igreja. Era o cuidado nessa sua área de proteção da criança, que a gente já conversou, né, no outro podcast, mas não era esse foco evangelístico do povo no local de trabalho, da vizinhança, não. Você tinha uma missão específica. Trabalhou nessa missão. Isso, exatamente. Era para servir o povo tailandês, era para servir os refugiados, né? Mas a minoria cristã, na verdade, que estava lá de refugiado. Mas aí o maior, né, o objetivo era mesmo servir na proteção à criança dentro da denominação. Então não tinha muito de estar com as pessoas num ambiente profissional. Aí volto pro Brasil. Aí foi um tempo assim difícil para mim. Por que você volta pro Brasil? Porque as coisas não encaminharam ou o projeto terminou? O projeto terminou, eram 2 anos, fiquei 2 anos e meio total na Ásia. Era on track, era como uma voluntária ainda, era uma experiência, não era carreira, missionária de carreira. Podia ter ficado, sabe? Deu muito certo. Até hoje as pessoas lembram bem, com saudade, com uma boa referência, que foi de 2015 a 2017. Representei bem, vamos dizer assim, os brasileiros. Que bom. Que legal. Portas abertas, deu tudo certo, podia ficar mais, gente. O projeto era de 2 anos, eu voltei e decidi que não retornaria como carreira, longo prazo, por algumas questões, é sempre Deus, né? E Deus com a gente, né? Ajudando a gente, mas algumas questões, uma delas, abro aqui pra vocês, vai estar conectada com a minha história atual de Porto Rico. Foi muito difícil pra mim, como uma missionária solteira, e aí a única latina e a única brasileira na minha equipe, só trabalhava com gringos, e foi muito pesado pra mim. Tava com 36, 37 anos, e foi desafiador demais essa parte. Do relacionamento da equipe multicultural. Relacionamento multicultural da equipe e a minha solidão. Tava totalmente fora do seu mundo. Eu tinha ótimos relacionamentos na Tailândia, com as pessoas tailandesas, com as pessoas que eu servia também. Eu tinha colegas de vários lugares, colegas indianos, que também eram jovens. Eu tinha muitos colegas de outros lugares, mas eu servia mesmo com uma equipe de 2 famílias, com muitas crianças australianos. Eu servia com uma família americana, uma moça americana solteira, que depois de muitos anos na Tailândia também foi embora por uma questão de solidão, de dificuldade emocional, casou nos Estados Unidos, logo que foi embora. Aí eu fiquei mesmo sozinha, a única solteira mesmo. E uma outra família era tailandesa e uma outra família coreana. Na verdade, eu era muito deslocada, né? Porque uns com muitos filhos e com muitas demandas dos filhos, né? Então, fim de semana, feriado, férias, eles sempre estavam ocupados. E os outros muito mais velhos, senhores, que eram pais de adultos, de jovens adultos. Então, era bem desafiador. E eu também precisava aprender muitas coisas. E aí foi difícil, foi doído. E não conseguia digerir, discernir lá mesmo e decidir, ok, vou por 6 meses pro Brasil e volto. Então, como o projeto acabou, falei, gente, muito obrigada. Foi maravilhoso. Foram os melhores anos da minha vida até então. Só que eu vou mesmo, eu tô indo mesmo. Fechei esse ciclo mesmo, como era previsto. Isso, e pros gringos isso aí não é uma ofensa, porque tava previsto. Ah, isso. Não, Ok. isso é ótimo, graças a Deus, né? Assim. Aham. Eu
até queria poder dizer, mas se vocês tivessem sido mais legais de me acolher mais, eu não ficar tão sozinha, quem sabe eu ficava mais. Ah, mas eles nem entendem direito o drama, né? Não, pra eles é Não. muito prático, né? Ou vai ou não vai. É, e é muito bonito, eu admiro muito as solteiras, os solteiros, tanta gente enfrentou e enfrenta tanta coisa. Eu tenho amigas queridas que estão em campos muito mais difíceis. Aí também foi todo um processo para eu entender que não era para mim, que não era comigo, que eu não posso querer me comparar e querer ser forte e querer viver a história dos outros. É todo um trabalhar, né? E também essa coisa de reconhecer, né? As suas limitações. Eu vou ficar insistindo pra quê, né? Se Deus tá me mostrando isso de alguma maneira, é muito engolir o orgulho também, né? Eu vou ter que reconhecer que não rolou. Podia acontecer mais, mas não deu certo. A gente volta, não tem problema nenhum, né? É isso mesmo. Foi assim, desse jeito que você tá falando. Graças a Deus. Com a ajuda de Deus, de pessoas comigo caminhando, mentores, nossos mentores aí do movimento missionário brasileiro, gente maravilhosa que Deus pôs na minha vida e até hoje. Então, deu tudo certo nesse sentido, né? Eu tinha muitos sonhos, ainda tenho. Deus coloca muitos sonhos, eu sonho muito, tenho muita criatividade e começo a ter sonhos. Então, eu tinha também um sonho de voltar e fazer o que eu tô fazendo hoje. Gente, assim, não em Porto Rico em si, mas pro movimento missionário brasileiro. Na conferência de proteção, inclusive, eu falei isso, assim, foi muito interessante, que eu sonhei daydream, né? Sonhei acordada, quando lá na Tailândia, em 2017, que as agências missionárias brasileiras pudessem ter políticas de proteção à infância para servir melhor nos campos, para cuidar melhor dos filhos dos missionários. Então eu partilhei isso com a Jan Greenwood no Brasil quando eu volto da Tailândia, então eu partilhei isso no CBM 2017, voltando, então ela era da minha agência, eu contei, ela contou para a MTB. E aí eu, em 2019, 2 anos depois, eu fui para a MTB para servir nessa área que eu tô até hoje, coordenando a proteção à criança, até agora, mas fazendo uma transição aí de liderança, na coordenação da proteção à criança para as agências missionárias. E, ao mesmo tempo, o Paulo Feniman estava entrando na MTB e ele falou: quero duas coisas nessa gestão. Eu quero que a gente seja um movimento também de oração e eu quero que a gente traga a proteção à criança para a MTB. Na mesma época de 2017, que eu estava na Tailândia também sentindo essas coisas. Então, claro que foi Deus mesmo que queria também que eu voltasse, tivesse um tempo lá no Brasil e que eu pudesse servir também nessa área que é uma paixão para mim. E Deus me permitiu, tem permitido eu realizar esse sonho. E eu tenho, como eu falei, muitos sonhos, então a história continua, né? Vocês estão aí ainda comigo, assim. Estamos sim. Posso continuar contando. A gente tá esperando entrar Porto Rico na história, porque pelos planos e as coisas que vão acontecendo, nada de Porto Rico. leva a crer que você vai pra Porto Rico. Não. Até Nada a ver agora. com Porto Rico. Agora, nesse momento, Até você agora, estava nada. servindo no Brasil, ajudando a Isso. MTB a estruturar. Aí veio a pandemia. Vem pandemia Aí, na Lá no história. Brasil. Olha, vocês estão na minha timeline. Veio a pandemia. Tchan, 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 tchan. Mas eu sinto dizer que a pandemia entra em todas as histórias que a gente conta aqui. A gente só fica esperando o momento que vai entrar. É porque foi um turning point geral, né? Foi uma mudança, um ponto de inflexão para todas as pessoas. É um marco em todas as culturas, todas as pessoas têm esse ponto. Eu vim aqui, ali, aí pá, strike, veio a pandemia. Uns sofreram mais, outros menos. Uns estavam num país mais aberto, mais fechado, mas todos. Planos mudaram, muitos planos mudaram. Todos. Os meus mudaram, os dos Paulinho mudaram, os seus mudaram. E Deus estava ali, né? Coordenando e comandando tudo. Agora conta pra gente o que Deus falou pra você nesse momento. Na pandemia, eu comecei a refletir que Deus me queria em outro lugar. Conversei com algumas pessoas, mas sabia que não ia ser na pandemia, né? Claro. Fiz 40 anos na pandemia. Você quarentou na quarentena, né? Quarentei na quarentena. Foi isso. E tinha sonhado, feito plano de fazer uma festa melhor, assim, maior, com meus amigos. E fiz muito bonitinha, mas muito só dentro de casa. Eu fiz a quarentena
toda, eu passei 6 meses com os meus pais. Grande privilégio. Passei 6 meses por opção. Você tava aqui, né? Podia ter passado lá na Tailândia. Né? Longe de todo mundo. Isso olha só, tava aqui. Isso é. Foi grande privilégio de Deus mesmo, até pelo que ele fez depois, pelas coisas que vieram, por morar em Porto Rico, né? Meu pai também, hoje faz 2 anos que meu paizinho foi pro céu, repentinamente. Oxe. Então, assim, fruto disso, eu comecei a refletir assim, olha, acho que deu o tempo do Brasil. Fruto da pandemia, falei, acho que Deus me quer em outro lugar. Comecei a conversar com algumas pessoas. Uns amigos começaram a olhar, a falar do meu perfil, pensamos algumas coisas, pensamos em Espanha. Olha só. Aí começa o espanhol. Começamos a pensar, a orar, será que Deus me quer na Espanha? Com que projeto, com que pessoas, fazendo o quê? Proteção à criança, como que vai ser visto? Só que, aí chegou a hora. Uma amiga, a Tereza Belchior, da CEPAL, casou com o Mark Pneu. Ah, Tereza do Mark. Isso aí. Conhecemos. A Tereza divulgou pra internet, pra todo mundo. Tô casando, conheci meu esposo num site cristão, um diácono viúvo americano. Falei, opa, como assim? Tô nessa fila aí. Como que é? Onde que pede o ticket? Anota aí, pessoal. Anota aí que essa informação é quente. Essa informação é quente. Essa eu não sabia. Não, e só deixar claro, assim, você ainda buscava isso, né? Você queria se casar e tal. Porque vão existir mulheres e homens que vão chegar em certo ponto, às vezes vão querer por uma fase da vida e depois, né, beleza, não, tô satisfeito assim, nem me vejo casado mais e tal. E às vezes tem gente que nunca nem pensou em casar e não casa mesmo, cada um com sua maneira de ser. Mas você não, você ainda queria casar, estava buscando e com o radar atento. De repente a Tereza te dá esse sinal. Mas assim, ainda queria, só que pela graça de Deus também, foi um tempo de me acalmar mais, de me aquietar, assim, uns 39, 40 de idade, porque até então era muita frustração também, e tentativas, isso dá um outro podcast. Eu tentei, teve algumas conversas, aparecia um outro, mas nunca dava certo, muita frustração. E em 2018, com 38 anos, achei que agora vai, aí não foi, aí tava recolhendo os cacos, assim, em 2019, quando me recuperei, fiquei bem e fiquei tranquila. Não fiquei resignada, mas fiquei tranquila. Falei, beleza, Deus, você tem sempre mais coisa, mais gente, mais história, mais vida. Eu sempre fui muito de desfrutar a vida, sabe? Então, assim, a vida com Deus, a vida espiritual e a minha vida, a vida, né? Então, eu falei, Deus, beleza, não tá dando certo agora, eu acho que eu tô num momento bom de não ficar todo dia te falando, Deus, que olha, poxa, Deus, não deu certo, né? Não casei, queria tanto, olha, Deus, ia ter sido tão legal, né? Conversava muito, altos papos com Deus, assim. Só que aí, quando a Tereza anuncia, eu tô contando aqui também, porque é público, tudo isso é público, a história dela é pública, eu nunca contaria se não fosse, né? Tá. Aí eu fui conversada, parabéns, e falei, como assim, né? Então me passa o caminho das pedras aí. E aí foi exatamente isso, gente. Na pandemia, ela tinha me falado então um pouco antes, eu demorei uns meses. Na pandemia, eu entrei no site Christian Café, que é um ministério no Canadá. Converso hoje em dia com eles e uma das pessoas é brasileira, casada com um dos fundadores do site. É um negócio, é um business, mas eles são cristãos de verdade. E aí, aquelas histórias do site são verdadeiras, porque inclusive tem a minha lá. Eu mandei já a minha história. Que legal. A Tereza tem umas 5 amigas mais velhas, missionárias, que casaram por esse site. Eu também. Eu tenho a minha história. Depois de mim, já tenho uma amiga missionária brasileira casada com um outro americano. Você casou por esse site? Eu casei por esse site. Olha só, a gente tava... Você falou, eu tava na fase do estou tranquila, desisti. E não, peraí, outro turning point. Essa é a surpresa reservada. Quando ela deu esse spoiler pra mim aquele dia, eu falei, não, a gente tem que gravar essa história. Por isso que sempre tem que ter um que não sabe, Paulinho, porque aí faz essa cara de, o quê?
Uau! O quê? O quê? Eu casei em 2022. Eu conheci o Andrew. Pena que ele não tá aqui hoje, pra vocês verem a fofura, a graça, a pessoa querida, maravilhosa que ele é. Ele é mesmo. Não é porque é meu marido, não. E eu casei através do Christian Café. Eu entrei em agosto de 2020. O Andrew entrou em setembro de 2020. O Andrew é mais velho que eu. O Andrew era viúvo. Ele tem uma história difícil que ele colocou no site. A falecida esposa dele, ela teve um câncer no cérebro. Foram 2 anos bem difíceis de vida juntos quando ela vem a falecer com 50 anos, com filhos jovens, filhos adolescentes, na verdade, 3 filhos. Então, ele estava em 2020, né? Setembro de 2020, na pandemia, no Canadá. O Andrew é canadense. O Andrew não é de Porto Rico. O Andrew é canadense. Ainda tem outro turning point pra aparecer, meu Deus. Ai, ai, ai. Essa vida tá parecendo um trem fantasma. Cada curva Ai, um meu susto. Deus. Isso é rápido, essa parte é rápida, na verdade. Mas assim, aí o Andrew disse que colocou ali no Google que queria encontrar uma pessoa cristã. Como é que eu procuro? Onde eu encontro? Quais são os sites? A pesquisa dele foi assim. Ele é pesquisador e muito analítico, matemático. Uhum. Mas ele colocou isso daí no Google e apareceu o Christian Café e tem 10 dias grátis e ele entrou. E eu tinha uma dica da Tereza de também conversar com os novos do site, porque aí eles também estão ali, quando são sérios, estão procurando alguém, se encontrar, encontrou. E foi o que aconteceu comigo e o Andrew. 10 dias? Ele nem precisou pagar o serviço e Ele te não encontrou? pagou, ele teve, olha, todo lucro. Com 6 dias que ele tava lá, eu o encontrei. Eu fazia busca, eu aprendi, eu peguei a lição direitinho, tá? Eu ensino também. As outras que já entraram já estão casando também. Fiz a busca e eu escolhi, eu preferi um homem mais velho, eu preferi um homem viúvo, eu preferi um homem com filhos jovens. Foi a minha escolha mesmo, assim, Olha por só. bondade e graça de Deus. Eu fui na loja, escolhi, paguei e levei. E começaram a conversar online, então a Conversamos coisa foi um ano, evoluindo. viu, gente? 1 ano. Por causa da pandemia. Só que aí vem Porto Rico. O Andrew tava para aposentar e o Andrew falou: olha, eu vou embora para Porto Rico. Eu não vou ficar aqui no Canadá, Calgary, -30. Tinha passado aquele inverno da pandemia, inclusive dentro de casa, sem sair para nada. Tinha passado o verão, na verdade, né, coitado? Que o verão deles é que eles saem muito, passeiam, fazem muita coisa outdoor, né? Os hikings, o Andrew faz hiking, montanhismo. Tinha passado todo o verão dentro de casa, tava trabalhando ainda, mas aposentando. Ele falou: olha, eu vou para Porto Rico. Eu só conhecia o quê? Os menudos, hein? Não sabia que era colônia dos Estados Unidos. Eu partilhei, eu falei: olha, eu tô orando a Deus para onde que eu vou sair do Brasil, e eu tenho pensado na Espanha, tenho amigos, a gente tá vendo questão de visto de trabalho, mas eu quero muito casar se eu encontrar um homem de Deus, uma pessoa certa para mim, né? E aí a conversa rolou muito, foi muito boa, a gente conversava todo dia na pandemia, a gente tinha muito assunto, eu tava servindo com a Visão Mundial, as crianças passando muitas questões, as crianças todas que a Visão Mundial apoiava em São Paulo, todas as ONGs, mais de 100, eu tava apoiando de dentro de casa, por telefone, por vídeo, era muita conversa, era muito desafio, e o Andrew foi um companheirão desde ali, e o Andrew conhecia muito a Visão Mundial, a família dele toda, eles recebem os catálogos, eles dão presentes para as crianças, que legal. e o Andrew falou: nossa, você tem muito trabalho, é muito difícil o seu trabalho. Ele começou a me apoiar e eu falei: uau, ele conhece essa área, mas não era a área dele, só que ele era um doador da Visão Mundial, ele tinha uma empatia enorme, ele conhecia o catálogo que chega lá no Canadá com os presentes para dar para as crianças, né? Então, quando ele foi a primeira vez para me conhecer, ele levou o catálogo junto com outros presentes, tá? Mas assim, o negócio que ele tinha isso 1 ano depois, né? E o seu inglês já estava bom nessa fase, assim, já Opa! dava pra namorar. Aí o meu inglês, olha, só tava bom e melhorou, só melhorou, né? Praticou durante 1 ano, né? nessa Todos hora. os dias. Mas eu já tinha morado na Tailândia, né? 2 anos e meio, só trabalhava em inglês, estudava tailandês, né? Estudava tailandês naquela época, mas só trabalhava em inglês. Então eu já tava bem melhor. E aí o Andrew fala espanhol fluente. O Andrew é filho de cubano e a falecida esposa do Andrew era colombiana. Os filhos também foram criados falando espanhol, ouvindo espanhol. O Andrew é de uma família multicultural. A mãe dele é de ascendência canadense e alemã. E o pai dele
ele era cubano, ele é TCK, ele é criança de terceira cultura, um senhor já, né? Um homem adulto. Então, os filhos dele também são TCKs, né? Moraram na Ásia, moraram em outros lugares. E aí o Andrew contou logo pra mim, falou que o plano dele era Porto Rico. Não me assustei, não tive problema com isso, porque eu conheço a cultura latina e Porto Rico é latino, totalmente, embora eu não soubesse nada, só sabia dos menudos. Foi meu primeiro campo. E também porque eu tava com esse pensamento de ir pra Espanha. Porto Rico foi colonizado pela Espanha, por isso ele é tão latino e fala espanhol. Então, espanhol, eu tô em casa também com espanhol, vamos dizer assim, né? É a minha segunda língua, é antes do inglês. E eu tive muita paz. Eu acho que eu teria mais problema com o Canadá, por causa do frio mesmo, né? Do -30 de Calgary. Mas Porto Rico é calor o ano inteiro, eu gosto de calor. Eu morei na Tailândia, eu morei em Bangkok, né? Então eu conheço isso e eu gosto do calor. Claro que depois que você mora lá o ano inteiro, mais de 30 graus, é outra história, né? Sim. Daí é gostar e curtir o tempo todo é outra conversa. É outra coisa, quer fugir pro frio, né? Mas ele já tinha ido pra Porto Rico? Já. Já conhecia. O Andrew conhece Porto Rico muito bem, Tá. muito melhor que eu. O primeiro trabalho do Andrew foi em Porto Rico, num observatório astronômico famoso. E o Andrew teve o privilégio de trabalhar lá quando saiu da faculdade. O Andrew é geofísico. E ele, então, o primeiro ano de vida profissional do Andrew foi em Porto Rico, jovenzinho. Então ele lá em Calgary, no frio e tal, e lembrando, né, de Porto Rico, da temperatura e tal. Praia, sol, ilha, né? Aquela imagem, assim, de quem passa um pouco tempo só, né? Ainda não sabe o que quer viver lá, de fato e tal, né? Sonhando com isso e te convencendo desse sonho também. E o Andrew, então, assim, sonhando o clima, né? A vida, né? De aposentar, de ir para Porto Rico. As pessoas, e são muito queridas. Os porto-riquenhos são muito, muito, muito queridos. São até, acrescentando já algo aqui, pessoas ingênuas, pessoas simples. É impressionante. Eu sempre tinha um pé atrás, assim, até um ano e meio, até talvez no começo desse ano, morando em Porto Rico. Gente, será que é isso mesmo? Tô fazendo esse discernimento certo da cultura, mas é isso mesmo, assim, porto-riquenho é um coração, é uma simplicidade, é uma generosidade, é um drama também, são dramáticos, muito dramáticos. E o fato de ser uma ilha tem muitas características sociais também que são refletidas por ser uma ilha, né? Que é diferente de qualquer outra realidade que a gente já tenha vivido antes, né? Ilha, que eu fui descobrir, é bem peculiar, é bem fechada em si mesmo. Eles não têm como sair de Porto Rico. Não tem uma ponte que conecta para outro lugar, é só por um barco ou por avião, né? Quanto tempo de voo é pro ponto mais próximo? É Flórida. 15 minutos pra Punta Cana. A Flórida tá mais perto? Não, desculpa, então, nos Estados Unidos é Flórida, porque é voo doméstico, desculpa, porque eles são território americano. Mas sim, Tá vendo? Punta Cana, República Dominicana, inclusive tem uma balsa que vai pra República Dominicana, a gente até já fez essa viagem, mas dura a noite toda na balsa. É um barco, né? É um navio, né? A gente fez essa viagem, eu e o Andrew, dura a noite toda pra chegar à República Dominicana por esse barco, por esse navio. Mas de avião é 40 minutos, Santo Domingo. A gente nunca foi pra Punta Cana, então Santo Domingo de avião, 40 minutos, né? Mas aí eu vou te falar, tem muito porto-riquenho que nunca saiu. É mesmo? Muito porto-riquenho. A gente tem um amigo querido que ele nunca tinha saído e o lugar que ele saiu foi pro Brasil. Ele vai casar através do Christian Café, que a gente que falou pra ele, do Christian Café. E ele vai casar com uma brasileira e é nosso amigo da nossa igreja, era o único solteiro do nosso pequeno grupo e meio que como eu, partilhando conosco sobre as lutas e a gente contou do Christian Café, recém-conhecidos dele e hoje, ano que vem, nós seremos padrinhos dele de casamento aqui no Brasil. E existem tantos outros porto-riquenhos assim, embora seja voo doméstico para ir para os Estados Unidos, então muita gente vai para os Estados Unidos. Tem mais porto-riquenho nos Estados Unidos do que dentro de Porto Rico. Tem 3 milhões na ilha, a ilha inteira são 3 milhões, e tem 5 milhões de porto-riquenhos nos Estados Unidos. Eles são cidadãos, né? Isso é impressionante. O passaporte deles é americano.
americano, eles são cidadãos. Mas como é que funciona Porto Rico? Como que ele é considerado nessa relação aí com os Estados Unidos? Porque foi colonizado por Espanha. Por que os Estados Unidos entrou na história? Porque teve algumas guerras, então os Estados Unidos dominou, conquistou. Por último, então, é o último colonizador. Ó, tô vendo aqui, foi em 1898, ao final da Guerra Hispano-Americana, ou seja, os Estados Unidos estavam guerreando contra a Espanha, e ao final dessa guerra a Espanha cedeu o controle de Porto Rico, Guam e Filipinas aos Estados Unidos. E assim, dá pra entender estrategicamente, né? Acho que comercialmente, por ser a entrada das rotas marítimas, Porto Rico tá na porta, né? Tá na entrada do Caribe, na entrada da América Central. E também com certeza militar, né? Pelo mesmo motivo. Qualquer ataque que viesse do Ocidente teria, de certa maneira, Porto Rico no caminho para combater esse ataque, né? Mas, assim, é um assunto delicadíssimo em Porto Rico. Existe um grupo lutando pela liberdade para deixar de ser colônia, né? Os porto-riquenhos, em geral, têm um desconforto com americanos, com Estados Unidos. Aí o desconforto é por muitos motivos. O Porto Rico é muito latino mesmo. Aí a cultura, né? É um choque muito direto, né? Acho que é meio que como comparar Portugal com o Brasil, né? Só fala o mesmo idioma, mas a cabeça é totalmente diferente, né? É isso aí. O primeiro contato do porto-riquenho, naturalmente, é com os Estados Unidos. Eles saem, né, para ir para Estados Unidos. Eles são cidadãos americanos. Eles têm passaporte americano. Só que aí, porto-riquenho gosta de Porto Rico. Para eles, fora de Porto Rico, é hostil. Eles estão indo por necessidade. É porque tem que ir, porque tem que viver essa relação. E aí, o que eles encontram? Uma cultura totalmente diferente. Séria, mais fria, sim, sim, não, não, né? Resolveu, acabou. Igual quando eu fui embora da Tailândia, né? Tchau, gente, não, é isso aí, não deu. Todo mundo é isso aí, tá certo, vai viver o que tem pra viver, né? Então, não tem drama, né? Não tem problema. A gente respeita sua palavra, sua opinião. E essa cultura é um choque enorme, enorme, gente. Só vivendo mesmo, ouvindo os porto-riquenhos na igreja, por exemplo, eles contam, né? Dia de oração, estudo bíblico, eles abrem o coração, contam as histórias de quando foram estudar, de quando foram trabalhar. E é sempre cheio de muita mágoa, de questões, mas tudo por cultura. Eu falo pro Andrew, eu viro assim pro Andrew e falo, meu Deus, cultura purinho. Porque eu também entendo como latina que morei, que trabalhei com os gringos, com os estrangeiros, né? A gente vai sacando isso por ter essas experiências, por estudar muito também, questão de culturas e tal. Mas, por geral, como que é? Por lo general, como que fala isso? Português? Em geral. Por geral. Olha os dois aí. Mora no país de fala hispânica, não dá conta do português. Em geral, as pessoas não percebem a questão da cultura, porque a cultura é tão intrínseca, nossa, que o diferente, ele é diferente e ele é errado, né? E é difícil de gerar essa conexão, né? Então, se a pessoa não começa a perceber isso, esse choque vai ser constante, né? A maioria das pessoas não sabem, não fazem nem ideia. Tudo que elas contam, o quanto 90% é cultura, e que se elas soubessem, conseguissem aprender, tivessem aulas sobre isso, ou sentassem, fizessem debriefings, né? O povo em geral, né? Ali na nossa igreja, em outros lugares, elas já iriam amenizar isso 70%, 80%. É um número bem alto mesmo. A minha visão, meu olhar é muito conectado à cultura. Gente, aí também tem uma peculiaridade que eu queria contar. Eu não moro na praia. Porto Rico é uma ilha retangular. A gente fala 100 por 35. 100 milhas por 35 milhas. Que são 160 quilômetros por 50 quilômetros. Isso é Porto Rico. E a gente mora exatamente no centro da ilha, no coração da ilha, nas montanhas. Você tá o mais longe possível do mar, mesmo morando numa ilha. Isso, o mais longe possível do mar é onde a gente tá, porque é o lugar mais fresco da ilha, nas montanhas. Tá. Andrew passou um ano antes de mim. Aí quando eu cheguei, casamos e cheguei, aí Andrew me diz, olha, mas a gente vai mudar, porque aqui não dá pra viver na praia, no calorão, né? Tem que ter ar-condicionado o tempo todo, você não sai na rua. Então as pessoas na cidade grande, na capital, é carro, não tem transporte público, tá? É muito, muito, muito limitado. É pouquíssimo ônibus, pequena linha de trem, bem limitada. Eu amo o transporte público, sou apaixonada por transporte público, porque eu não dirijo. Só que eu tô nesse processo, eu preciso dirigir, porque o transporte público é muito
precário. País americano. Todo mundo é carro. Então, aí também é muito curioso, porque tem várias coisas que os porto-riquenhos não percebem o quanto eles têm aquele estilo de vida por causa dos Estados Unidos. Proporcionalmente, tem mais carros em Porto Rico do que nos Estados Unidos. Nossa. É muito trânsito. E as estradas são bem difíceis. A logística, a estrutura em Porto Rico, ela é bem ruim. Porque Porto Rico não é um estado totalmente de Estados Unidos. Porto Rico é um estado associado. Então, porto-riquenho não paga imposto pros Estados Unidos e também não há esse investimento de volta dos Estados Unidos. Não é como se fosse um estado qualquer dos Estados Unidos, né? Um Não. estado associado que não tem os mesmos direitos nem os mesmos deveres Exatamente. de outro estado dos Estados Unidos. Só que é super complicado. Porto Rico não tem presidente. Porto Rico só tem governador. E votam Então, para Eles votam terça-feira agora. no dia que esse episódio entra no ar, eles estão Isso votando aí. entre Kamala e Trump, né? Isso, eles votam Caramba! exatamente. E tem campanha, tudo aí, do mesmo Que jeito. confuso, né? Porque é mais fácil o pessoal deixar você pagar imposto do que deixar você votar. Né? É Normalmente. super confuso. Só que tem vários benefícios, tá? Tem verbas, por exemplo, das verbas para a universidade. Porto Rico é o maior índice de um estado americano que as pessoas têm faculdade e mestrado. Olha É só. em Porto Rico. Em contrapartida, que as crianças de Porto Rico são as que mais recebem o benefício de vale alimentação para a escola. E comparando com outros estados dos Estados Unidos, eu estudei mestrado em educação, mas eu estudei mestrado em educação online pela Califórnia, estando em Porto Rico, tá? Terminei ano passado. Então eu estudei esses números, né, da infância, mas aí geral, só que eu apliquei tudo o que eu podia falando de Porto Rico, né? Eu apliquei tudo, pesquisando, entrevistando pessoas, professores, diretores, pais, crianças, né? A gente tem muita pergunta ainda sobre Porto Rico, mas eu acho que faltou o final da sua história de amor. Como que você chegou no Porto Rico? Você falou que ele morou um ano antes lá e tal, vocês já tinham se decidido casar. Quando que aconteceu esse casamento? Onde está o casamento Onde? no meio dessa história? Onde, quando, em que circunstâncias? No Brasil, em 22 de maio de 2022. Olha isso. Mas vocês já tinham se encontrado antes. Leandro foi a primeira vez para o Brasil 2021, setembro de 2021. Andrew foi a segunda vez para o Brasil, janeiro 2022. Eu fui para a Flórida, eu tinha também uma conferência e fui para Porto Rico depois da Flórida em março 2022, mas a gente já tinha data de casamento para o Brasil 22 de maio de 2022. Ah, então você conheceu Porto Rico rapidinho, assim, pra ter uma noção de onde você tava se metendo, né? Isso, conheci e quando cheguei, falei, Andrew, você não me contou, hein? O que te chamou a atenção que ele não te contou? O calor, a bagunça? É, o povo? é mais O que que precário, era? é precário. Os brasileiros em Porto Rico, eles falam assim que Porto Rico é muito parecido com o Brasil. Inclusive, os brasileiros que estão nos Estados Unidos e vão também só de férias, que visitam, também quando chegam falam, uau, parece com o Brasil. Só que, aí a gente fala, bem mais precário. Depende da região do Brasil, né, também. Mas assim, é precário. As estradas são precárias, o transporte é precário. Mas é interessante, essa conta que não fecha na minha cabeça, deve ter outras explicações, né? Mas por ter essa influência dos Estados Unidos, eu sei que não chegam verbas suficientes para isso, mas você deu um índice de educação alto, né? Então, muita gente formado, mestrado, eles acabam se formando e vazando de Porto Rico? Não reverte esse benefício para o país? Exatamente. Por exemplo, hoje tem uma diminuição enorme da área da saúde, de médicos. Tem pouquíssimos médicos em Porto Rico. Dentistas. Dentista é pior que médico. Encontrar dentista, encontrar horário em dentista é um negócio difícil. Então, a área da saúde, muita gente saiu. Principalmente depois do furacão Maria de 2017, que foi um furacão categoria 5 e devastou a ilha. Nossa, esse é outro tema, né? Você tá aí no foco dos furacões, né? É outro tema, porque o furacão que acontece na Flórida, gente, no outro dia
dia tá tudo reconstruído. No outro dia volta a luz. Esse furacão Maria foram meses, eu não estava lá, mas eu convivo com as pessoas que estavam, convivo todos os dias. E todos os dias eles contam. Faltou luz por meses. E água, e estrutura. Esse último que passou lá nos Estados Unidos, lugares ficaram mais atingidos, foram 3 dias, 5 dias sem luz, assim. Reconstrução é no máximo 20 dias, no máximo para um furacão muito forte. Os normais, assim, são 2 dias, 3 dias, né? E muitas escolas fecharam, muitos professores, muitas famílias com crianças foram embora, muitos médicos, profissionais da saúde, então gente com criança foi embora. Muitas escolas fecharam, muitos professores foram embora para os Estados Unidos porque eles chegam e conseguem trabalho em qualquer lugar, principalmente Flórida, Nova York, porque tem escolas que contratam, inclusive, que só falam espanhol, e no caso deles, eles são cidadãos e falam espanhol e inglês, principalmente nível superior, e as pessoas falam inglês, não na ilha, dentro da ilha. Ah, não é um idioma utilizado frequentemente, o inglês em Porto Rico? Não. Eu achava que eram bilíngues. Não, é o espanhol com um certo conhecimento de inglês. Mistura-se o inglês em cada frase, mas no dia a dia, não. Quando eles percebem que a pessoa é estrangeira, eles sempre, quando me veem, pensam que eu sou porto-riquenha. Sempre. Só que aí, quando eu falo em espanhol, mas com meu sotaque brasileiro, aí eles respondem em inglês. Sempre. Só que aí eu brinco, aí eu falo, português. Quer falar em inglês comigo? Então vai falar. Aí eu falo em espanhol, vai falar em português. Mas acontece. Também para marcar, para dizer, não sou gringa, não sou americana. Porque para eles, gringo é só americano. E eles têm toda essa versão, toda aquela dificuldade, né? E como é que vocês conseguiram morar aí? Ele é canadense, ele não é dos Estados Unidos, então precisam de um visto. Que visto vocês conseguiram para poder morar aí? Mas aí a gente conta também os segredos. Os segredos não, assim, só porque a gente nunca conta isso para todo mundo, né? Mas o Andrew também tem cidadania americana. Por isso que Porto Rico abriu também para ele porta. Sempre foi fácil. E ele pode morar, tendo cidadania americana, ele pode morar no Porto Rico. Pode morar em Porto Rico. Sendo aposentado, vem o dinheiro de fora e tal. Isso, aí vem do Canadá o dinheiro, né, da aposentadoria do Canadá, mas ele pode morar em Porto Rico, e aí eu tive que fazer um visto de esposa de cidadão americano. Eu não tenho visto ainda, tô fazendo, de esposa de cidadão canadense. Farei porque a gente acha que é melhor ter o meu visto também de esposa de canadense, para entrar no Canadá, porque os filhos do Andrew estão no Canadá, né? Sim, então, para entrar no Canadá, né? E não ficar como turista, né? Mas a gente não mora no Canadá, então o meu visto, eu tive que fazer um visto de esposa de cidadão americano, que é o Green Card. Então eu tenho o Green Card. Você tem o Green Card por casamento. Por casamento. Caramba, é muito louco isso, né? Como é que escalou o negócio assim? De repente ela tem Green Card americano, morando em Porto Rico. História é muito única. E você pensa assim, 7 anos atrás eu tava na Tailândia, né? De repente você tá morando em Porto Rico, casado com um canadense, com um Green Card americano, é muito doido. Meu Deus, eu vivo entre culturas todos os dias, eu vivo entre 3 idiomas todos os dias. E mais de 3 culturas, né? Eu nunca imaginei, nunca mesmo, fazer Green Card, ter Green Card, que loucura. Nem nos Estados Unidos eu moro com esse Green Card. Eu cheguei sozinha no Canadá pra visitar os filhos do Andrew. O Andrew já estava lá, o filho do Andrew estava doente. Consegui sair e cheguei, né, de Porto Rico, cheguei no Canadá na imigração como turista. Então, meu visto é de turista no Canadá. E eu levei meu Green Card, que leva mesmo, né? O visto também é especial para quem mora nos Estados Unidos. Só que a pessoa na imigração, é claro que eu não imagino que a policial de imigração do Canadá não saiba, eu acho que era mais um teste, né? Ela pergunta, você mora onde, né? Aí eu falei, com meu Green Card em mãos, entregando para ela, mas eu falei, eu moro em Porto Rico. E você mora em Porto Rico e por que tá me apresentando o Green Card? Aí eu, ai meu Deus, não é possível que ela tá me perguntando isso de verdade, né? Vou ter que dar uma aula de geopolítica para você agora, você tem um tempinho? Porque Porto Rico é colônia, todos que são estrangeiros e residem em Porto Rico, residem com Green Card. Eu suspeito que ela saiba, até hoje não sei, mas ela ficou olhando assim pra mim. Policial de imigração, né? Sempre dá um trabalho. Imigração dá trabalho. É o trabalho deles. E, Andréia, quando eu falei pro Gustavo, tem a Andréia e tal, pra gente gravar, ele falou, mas ela não é missionária? Eu falei, então, ela tem uma história missionária. É porque, assim, pra se enquadrar no jet lag, você tem que ter a visão missionária, mas você tem que estar em outro país com
um trabalho, com sua profissão e tal. Até agora a gente tá com isso no ar, assim. Eu já tava aqui com essa pergunta latejando aqui. Eu falei, deixa eu entrar de volta pra Porto Rico que eu vou perguntar. Que você... Olha, beleza. Ó, a gente já teve jetlaggers que foram para outros países porque casaram. Ok, nenhum problema. A gente já teve que foram missionários e que migraram pra tent making por N diferentes motivos. Mas a maioria vai pra estudar, trabalhar ou começar um negócio. Como que você se enquadrou nesse jet lag aqui? Conta pra mim. Você foi lá casada e... Um privilégio, um presente de Deus. Fiz um mestrado em educação, porque minha formação era fisioterapia, mas trabalho há muitos anos na proteção à criança com treinamento, e meu sonho era voltar para a educação formal, fazer um curso de pedagogia, alguma coisa, e surgiu com Lausanne. Eu tenho uma bolsa, eu fiz o meu mestrado com uma bolsa 100% do movimento Lausanne. Olha só! Você sabe que eu já ouvi essa história, eu só não tinha dado nome aos bois. Você ouviu essa história. Sou eu. Olha aí. Eu sou a única latina com essa bolsa. Você lembra dessa história? Eu sei essa história. Olha, que legal. Claro, existem outras bolsas, mas essa bolsa do Lausanne Jovem, que é um grupo que está acompanhado desde 2016 até 2026, e eu faço parte, essa bolsa do Lausanne Jovem, nenhum outro latino ainda usou, gostaria, sonho que outros usem, eu quero ajudar, orientar, porque eu também recebi muito apoio, muita orientação para poder usar essa bolsa e fazer esse mestrado em educação. Era meu sonho. E aí, gente, do nada, orando, em choque cultural, precisava servir. Deus, preciso servir aqui para além da igreja, do povo, do que eu estava fazendo, do voluntariado, de todas as conexões, mas assim, preciso servir mais intencionalmente aqui. Isso dito também por causa do choque cultural, tudo isso. E eu muito assim disposta, na visão que eu tinha que encontrar alguma coisa mais específica, prestar contas, ter gente, sabe, chefe. Não precisava ser chefe, mas assim, prestar contas, etc. Falei com o meu pastor local, falei, pastor, vou começar a dar aula de português aqui na igreja. Será que a gente consegue aqui na nossa cidadezinha do interior de Porto Rico? O pastor falou, uau, consegue, vamos. Nisso, uma brasileira que eu não conhecia, tem um grupo de brasileiros no WhatsApp e a gente conversa. Eu não conhecia essa brasileira, não foi no grupo do WhatsApp. Ela coloca no Facebook um anúncio. Ela diz, preciso de alguém para me ajudar por 2 meses, dando umas aulas de português, segundas e quartas. Eu falei, ok, conversei com o Andrew, eu falei, bom, para ajudá-la por 2 meses, segundas e quartas, acho que posso me oferecer, vai ser bom para todo mundo, vou ajudá-la, vai ser legal, vou servir aqui, então assim, bem intencionalmente nesse país, conhecer gente, mais gente local, porto-riquenha. Aí quando converso com ela, envio meu currículo, faço entrevista, ela fala, olha, você é a pessoa, eu dou aula numa universidade de psicologia, eu dou aula de português para os alunos do primeiro ano, é uma eletiva. Eu tô há 7 anos lá, mas eu tô saindo. Eu vou sair e você vai ficar no meu lugar. Eu escolhi qual você. É a chance O negócio de 2 pueblo... meses era um golpe. Não, era era um um golpe. teste, né? Era um teste pra saber, né? Mas qual é a chance num pueblo isolado, né? No alto da montanha, sei lá, no meio de Porto Rico, tá precisando de uma professora de português pra dar aula na universidade. Exato. Que louco E a minha isso. história com o pastor, minha conversa com o pastor, foi porque eu falei, o que eu posso oferecer mais aqui? A gente estava se envolvendo, está envolvido, mas assim, o que eu podia ser mais estratégica, intencional? Eu falei, português, porque a gente tinha umas conversas, o pessoal brincava, fazia piadas, né, com portunhol. Aí eu falei, vai ser nessa pegada do português, né? Mas veio essa coisa em oração, com o meu coração, de fazer uma coisa mais intencional, servir. Tem toda uma coisa bem peculiar aí também, mas que não vamos desdobrar aqui tanto, mas assim, é muito, muito legal como Deus fez, colocou no meu coração um negócio, que eu falei, é isso, vou servir assim. Conversei com o pastor e veio essa pergunta do nada. As pessoas hoje em dia, os outros brasileiros, até gente que tem capacidade, poderia estar lá dando a aula, eles falam assim, nunca vi esse post. Eu também nunca entro naquele grupo, embora eu use bastante as redes sociais, mas eu vi aquele post, eu vi muito bem e eu respondi pra ela e a gente conversou no outro dia. Aí eu tomei um susto, aí era bem diferente, era segundas e quartas, mas não era, né, só pra ajudá-la, não era só pra substituí-la, nada disso, era pra ficar mesmo. E você virou professora universitária. Eu virei professora repente. universitária. Que legal aí, isso. pra completar, a graça e bondade de Deus
Alguém ligou para ela, ia começar o novo semestre, isso agora. Alguém ligou para ela, você ainda dá aula de português? A gente precisa de um professor de português 1 para a Universidade Católica, que é uma universidade maravilhosa, fofa, linda. Não posso falar de uma bem de uma e não falar bem da outra, né? De repente, então, eu também dou aulas hoje na Universidade do Sagrado Coração. Então você tem 2 empregos já. Tenho 2 empregos de Olha curtíssimo período, né? Olha Tá aí, mais do é. que credenciada pra estar aqui no Jetlag, né? Então, olha só. Olha. A história começou fazendo viagens missionárias pela América Latina e deixando a paixão da fisioterapia em Guiné-Bissau. E agora estamos dando aula em 2 universidades lá em Porto Rico, na mesma cidade, na sua cidade. É na mesma cidade, é na capital. Eu tenho que viajar para ir para as aulas que são presenciais e faço de casa as aulas online. As aulas online. É na capital, é longe de casa. Longe assim, né, gente? É 1h30 de casa, né? Tem toda uma questão logística, sim. O Andrew me ajuda bastante. O Andrew é aposentado e dirige, né? Porque eu não dirijo. Então o Andrew também que está contratado de motorista. E aí vocês têm esse prazer de sentar e bater um papo de 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, 3 vezes por semana. Faz parte. Vai conversando, é isso mesmo. E isso tem aberto portas, com certeza, né? Pra conhecer muita gente, né? Pra se relacionar com muita gente que você não se relacionaria se estivesse aí simplesmente vivendo, né? Com certeza. Primeiro de tudo, meus alunos, jovens. Eu não trabalhava com jovens faz muito tempo. Então, em Porto Rico, eu tô com o pessoal mais velho, os meus amigos da igreja, meus vizinhos, as pessoas com quem eu convivi e convivo, mesma faixa etária que a minha, ou mais velhos. A cultura jovem porto-riquenha é outra coisa também, né? Aí é um aprofundamento na cultura, né? É uma riqueza. Meus alunos me curaram, eu falo isso, por causa do choque cultural mesmo, né? Choque cultural, aquela fase que você quer ir embora, ou que você quer xingar, que você fala que a farmácia não presta, que esse sistema dessa farmácia é terrível, eu vou lá explicar para eles como é a farmácia no Brasil. Olha só o choque cultural onde que leva a pessoa maluca, né? Deu saudade de conversar com o Hugo. Bater um papo com o Hugo. O Hugo tá aqui no Brasil e ele fica, essa farmácia. Olha! Tudo assim, né? Só que é o gente, contrário. Queria dar aula, ainda bem que eu não sou farmacêutica, eu não sou da área da farmácia, porque na época do choque, ano passado, queria dar aula lá. Como que é uma farmácia, como uma farmácia deveria se comportar. Você tá aí há 2 anos e meio. O ano passado você ainda estava em choque cultural, né? Então foi intenso esse choque. Tava. E aí meus alunos me curaram. Primeiro por causa da ética mesmo, né? Falei, o quê? Eu voluntária, eu já quero respeitar e servir esse povo. Você imagina recebendo dinheiro deles para dar aula para eles. Falei, Deus me ajuda. Eu sei que é choque, a gente passa. Eu já passei na Tailândia, eu reconheci. Eu comecei com choque cultural em Porto Rico, eu reconheci. Eu falei, eu passei na Tailândia, eu sei. Opa, peraí, xingando a farmácia, peraí. O Hugo fala a mesma coisa. Quando ele teve o choque cultural reverso, ele falou, eu dava aula sobre isso. Eu sabia exatamente o que era o choque cultural, mas eu tava vivendo aquilo naquela hora e a única coisa que eu queria era não viver. Não viver. Mas aí, então, eu falei assim, olha, comigo mesma também, né? Esse lugar é Terra Santa. Olha só, o negócio do trabalho é muito interessante, né? Eu já estudei sobre profissionais em missões, sobre banço, gosto muito de estudar, de conhecer, fiz curso com o pessoal da Interserve no SEM, sobre os profissionais em missões. Alargando as tendas. Alargando as tendas, fiz 2010. Eu fiz 2014. Pois é, um pouquinho depois de mim, eu fiz 2010 Alargando as Tendas. Sou apaixonada, mas assim, sempre de conhecer, de apoiar, de abençoar, né? Eu vivi muito com gente da Interserve também que foi para trabalhar, né, nos lugares, engenheiros e tal. Eu tenho muito respeito mesmo e eu falei comigo mesma, eu falei, agora vamos direitinho, na cartilha direitinha. E aí foi isso. Os jovens, primeiro, a alegria, a empolgação deles. Porto-riquenho é muito alegre, muito empolgado, muito feliz. Eu gosto mais deles. Tem questões, claro, tem, já falei umas aqui, poucas, mas assim, gosto deles. Não convivia com jovens. Faz muitos anos que não convivo com jovens. Deus me deu esse presentaço. Então, primeiro de tudo da universidade, são os meus alunos. Sou apaixonada por eles sabem, assim. Só que eu tenho que me conter um pouquinho, porque a ética é mais parecida, o jeito de ser professor dos Estados Unidos, né? É a professora Espírito Santo, né? Inclusive, né? E eu sou a Andréia, né? Eu sou a professora Andréia. Essa professora Espírito Santo é engraçado, difícil, né? Até meu e-mail Professora Espírito assim, Santo. meu Deus.
Professor Espírito Santo, professor Espírito. Quando eles pensam que é pra falar só o primeiro sobrenome, é professor Espírito. Eu falo, pelo amor de Deus, professor Espírito é a pior coisa desse podcast aqui hoje. Ô, Gustavo, mas o que ela falou da formação dela é muito interessante, né? Porque hoje ela é uma fazedora de tendas, mas toda a formação que ela teve de preparação, de seminário, de cursos extras, de fazedora de tendas e tudo, que ela fez lá atrás, 2010 ela tá dizendo que fez, né? E toda a experiência transcultural missionária que ela teve pra agora estar trabalhando como fazedora de tendas é algo muito incrível, não é? O que eu acho, assim, mais incrível desse processo todo é que Deus foi preparando ela, colocou ela numa situação e ela resolveu trabalhar, não porque ela precisava para entrar no país ou para se sustentar. Só que ela agora tem um emprego, tem um trabalho. E o que ela faz? Ela ama as pessoas com as quais ela trabalha. Ela falou aqui enfaticamente dos alunos, mas certamente tem os colegas, os outros professores, todo o ambiente de porto-riquenhos que ela se relaciona, que ela escolheu se embrenhar naquele meio sem precisar. Porque ela tinha um chamado. O chamado dela de abençoar, ela exercia e ainda exerce um pouco no Brasil, na igreja local, abençoando a casa dela, com o marido dela, né, os enteados, etc. E ela falou, não, eu tenho esse preparo aqui, Deus me deu essa habilidade, abriu uma oportunidade, eu podia ter falado não, eu não tinha obrigação, não era aquilo que ia garantir o green card, não. Isso é bem legal, né? Ela tinha o green card já, não precisou fazer nada pra isso. E outra coisa, então assim, essa parte, eu ouvia meus colegas, meus amigos da minha vida cotidiana, meus amigos do Brasil, que são professores universitários, eu dividi casa com uma amiga que é professora universitária há muitos anos atrás, no Brasil, e eles falam uma coisa assim, o ruim da universidade é a burocracia, são os papéis, é lidar com a burocracia, com a questão dos colegas e principalmente da liderança, da coordenação, da direção. Então, assim, eu vivo isso hoje na prática, bem pouquinho, mas eu vivo também, eu dou risada, eu falo, poxa, e eu ouvia o pessoal falando isso, e assim, essa é uma coisa que o Andrew, né, me falou no começo, falou assim, você vai topar, topa, ele super apoiou, ele falou, é isso mesmo pra você agora, é isso que Deus tem pra esse momento da sua vida, mas ele falou, ó, universidade é encrenquinha, é chatinho. Então, como eu realmente elogiei tanto os alunos, de fato, assim, a parte burocrática é o mais trabalhoso mesmo, né? Claro, mas tem também a alegria de dividir, de conhecer as pessoas desse lugar, desse ambiente. Gosto muito de algumas coisas já nesse ambiente, mas de fato é uma opção, assim, é minha, é pessoal e eu não precisaria dela e tô fazendo com muita vocação, com muito amor e enfrentando essas coisas que, tipo, não precisaria também, né? E agora você se vê morando aí por mais tempo ainda? Tipo, no ano passado você estava querendo ir embora. Agora você já consegue se imaginar vivendo aí pelo menos por alguns anos mais. A gente tem conversado bastante, eu e o Andrew. Se precisar ir embora, vai apertar o coração. Que tem algumas questões, né? Acontecendo com os filhos do Andrew no Canadá. O Andrew tem um filho autista, é jovem, mora sozinho, é funcional. A gente entendeu, desde que eu fui para a universidade, realmente, que seria um tempo maior e com mais propósito, né? A gente entendeu, assim. Para outras coisas também que Deus pode fazer no futuro, porque isso agora está no currículo, dentro do sistema americano, né, de trabalho, tem o CPF, né, vamos dizer, eu tenho o SSN, né, que é umas outras burocracias também, de contabilidade, etc. Mas, assim, a gente fala, poxa, não sabe por que Deus está fazendo isso, né, o que Deus quer. Agora a gente sabe, né, não sabe se tem desdobramento para o futuro, a gente está entendendo que é uma experiência mesmo de Deus para nossa vida, para minha vida, mas pega, assim, pensar de sair. É gostoso pensar em se Deus tem isso pra nós de mais longo prazo, né? E outra, gente, a responsabilidade também. Eu, assim, já fico pensando, nossa, se eu tiver que sair, eu que vou ter que fazer um processo seletivo bem feito com alguma outra pessoa pra deixar no meu lugar. Ah, é verdade. Agora a responsabilidade é sua, né? É minha. E eu penso nisso, com responsabilidade mesmo, assim, né? Outra coisa bem curiosa, bonitinha, que eu gosto, que na entrevista
entrevista, né, essa conversa que eu tive com essa professora, que ela foi querida também, generosa comigo, é muito legal porque é português, mundo lusófono e visão de mundo. Aí, os meus alunos também ficam super felizes, porque eu passei 3 meses em Guiné-Bissau, mundo lusófono, 1 mês em Angola, estive em Portugal à visita, conheço de visão de mundo, outras coisas de visão de mundo, Ásia, né? Eles nem acreditavam, meus alunos nem acreditavam quando eu conto as coisas, assim, agora eles acostumaram. Que tem português 1 e português 2, então eu fico 1 ano, né? Dois semestres, com uma turma que é a mesma. Mas, assim, também é muito legal, assim, que eu falo, poxa, obrigada a Deus, que eu posso, claro, mesmo que eu não tivesse ido para lugar nenhum, eu ia estudar, eu ia apresentar o melhor possível para eles, né? Mas que privilégio de os meus alunos ouvirem sobre Guiné-Bissau, sobre Angola, e aí eles fazem trabalho sobre São Tomé, Moçambique. Eu falo, tem trabalho que eu falo, não pode falar do Brasil. Para não falar do Brasil, né? Que eu já tenho, o livro é um livro de português do Brasil, escolhido pela universidade, né? Então aí tem trabalho que eu falo, não pode falar do Brasil. E eles falam, professora, eu vou falar de São Tomé. A gente falou de arte, aí eles trouxeram São Tomé. Aí conto da missão para eles, as minhas idades de morar sozinha, e tudo na missão. Eu coloco Deus também na minha história, porque é verdade. Chegou no ponto. E coloca Deus na sua história, porque é verdade. Como é em Porto Rico? Talvez essa seja a pergunta clímax. Como é em Porto Rico você compartilhar o evangelho com os porto-riquenhos na cidade do interior e com os universitários na capital? 2 mundos diferentes dentro de uma ilhota que é outro mundo, que vive dentro dos Estados Unidos, que é um outro planeta. Sou aprendiz nessa história, né? Tô aprendendo mesmo, porque é tudo muito recente. Mas assim, na vilinha é servir no básico, no simples, me humilhar, ser humilde no sentido assim, eu não sou daqui, eu não conheço, me ensina. E é o tempo todo, e é no mercado, só tem um mercado na minha cidade. Todo mundo conhece a gente, porque a gente só tem agente de estrangeiro na cidade. A cidade não tem estrangeiros, né? Não é cidade aí, Paulinho, turística. Você achou que era um privilégio só seu, hein? Não, a cidade não é turística. E as pessoas se surpreendem, então, até num restaurante, no supermercado, no hospital da cidade, vai tomar a vacina. Então, é nas conversas mesmo. Eu sempre também dou a referência da igreja, graças a Deus tem essa igreja, é a única batista, né, a que eu vou. Aí eu também dou a referência, conto do Brasil. É nas conversas, as pessoas também estão abertas a conversar mais tempo. Minha vizinha, a gente toma café junto, almoça, janta, a gente divide também. Ela vai para minha casa, a gente vai para a casa dela, sirvo, e assim, eu gosto também dessa história, dessa experiência do abrir a casa, a mesa e servir e compartilhar Jesus. A última vez que a gente comeu juntas, ela contou uma história difícil dela e da vida dela, e muito conectada comigo, com Deus, com tudo, assim. Então, foi muito bom, assim, né? Chutar pro gol, assim. Porto-riquenhos são católicos, originalmente, são muito católicos, estão muito acostumados com o evangélico por causa dos Estados Unidos, né? Não mudam muito de religião, mas eles conhecem, né? O evangélico, a igreja, a Bíblia, porém não tem relacionamento com Deus profundo. Claro, muita gente tem, não tô falando geral. Na prática, né? No dia a dia, na verdade. O protestantismo é visto mais como a religião dos Estados Unidos, do americano, e como eles têm esse pé atrás com a cultura americana, pode ser um problema também, né? Originalmente eles são católicos, de uma origem católica, mas tem muitos evangélicos e tem muitas igrejas, então eles lidam bem, convivem bem. Muitas igrejas evangélicas estilo Brasil, assim, ou nem tanto? Muitas neopentecostais, muitas igrejas da prosperidade. Tem pouquíssimas presbiterianas. Tem batistas, mas não são as maiores, o maior número. Tem uma parte que está muito mais ligada à teologia da prosperidade, até na minha cidade mesmo. Outras não, aí só mesmo são pentecostais, mas são mais novas, com
menos teologia, doutrina, menos cuidado com a palavra. Mas não são todas. Não posso generalizar, não são todas. Tem algumas que são sérias e estão crescendo, estão fazendo um trabalho. Não tem muita visão missionária em geral. A visão missionária de Porto Rico é uma coisa peculiar também, que daria também outro podcast, tá? Se falar isso para um porto-riquenho, assim, eles vão dizer, como não, né? Como não temos? Eles têm o relief, né? Para os furacões, eles têm o socorro. Mas assim, a comunidade inteira, Porto Rico é uma comunidade, eles são irmãos, eles são amigos, eles querem ajudar um ao outro. Na universidade é a minha vivência. É assim, eu tô ensinando uma coisa, uma língua, um idioma, uma cultura. Com os alunos, é pela graça de Deus. Eu tenho que ter um limite, uma ética, é claro, né? Mas é contar. Eu fui para Angola, a gente tá falando de Angola, estudando Angola. Ah, fui para Angola, fui para servir numa missão, fiz isso, né? Por que que você fez tudo isso? É um chamado, é uma vocação, é um entendimento. Estar aqui com vocês também é um chamado, gente, é uma vocação. Para minha fé, para o que eu creio. Mas já teve oportunidade deles te perguntarem no privado depois? Você falou lá em público, mais ou menos, aí depois alguém chega no corredor. Ah, alguns ficam sempre depois da aula, a aula presencial, eu digo, as aulas online, ninguém nunca marcou uma hora de mentoria para perguntar alguma coisa. Eu sempre digo também, pergunta sobre mim, pode perguntar. Professor no Brasil super conta a sua vida, é aberto, eu sei que aqui é diferente, mas o que quiser perguntar, pergunta. Não quer perguntar aqui, quando a gente tiver as mentorias individuais no online, né? Pergunta, fica à vontade. Mas eles são bem também tímidos, retraídos, porto-riquenho. Eles não são assim muito intrusos, assim. Eles são super expansivos, mas eles têm uma ética, assim. Então eles também não perguntam no online. No presencial é legal. Eu sempre falo também. Eu tô aqui, vou ficar aqui mais uma meia hora. É intervalo para eles, né? Quando acaba a minha aula é intervalo. A outra também, é sempre intervalo. Aí eu falo, vocês podem perguntar o que quiser, pode ficar aqui conversar, a porta vai ficar aberta, né? Pode ficar aqui conversar. Aí já alguns perguntaram. Alguns querem assim até o caminho das pedras. Ah, quero ser missionário também. Quero fazer essas coisas. Quero saber como faz. Só que aí eles não são nem religiosos, mas alguns são. Eles estão pela aventura, né? Mas eles não perguntam assim de intercâmbio, de aventura, até porque eles têm algum conhecimento sobre isso. Comigo eles falam da missão. Porque também na faculdade de psicologia tem um pessoal mais vocacionado que quer servir, quer cuidar. É uma coisa assim interessante, assim, que brota também. Eles percebem que eu também não sou da área da psicologia, mas sou da saúde e sou dessa coisa do cuidado, né? Então eles, mas quais os seus contatos? Mas me fala, pode mandar um e-mail com os links, com os lugares, com a Interserve, tipo isso, assim. Pode mandar um e-mail com o link do lugar que você servia? Eles já chegaram a perguntar assim, por exemplo. Ah, que legal. É, muito legal. E por outro lado também, gente, tem uma juventude cristã nas minhas aulas, que eu também não sabia como perguntar, como saber. Eles começam a contar a partir das coisas que eu também conto naturalmente, né? Isso eu aprendi na igreja. Sim, aula de português teve um dia desse, a aula era essa. Tinha que falar tudo que vai fazer naquele dia. Eu tenho que, agora de manhã às 9 tenho aula. Ao meio-dia eu tenho que almoçar com a minha família. Aí eu também dei os meus exemplos, eram verdadeiros, falei da igreja, falei dos meus compromissos. Aí eles também, alguns, eu tenho que ir na igreja hoje, eu tenho estudo bíblico hoje. Eu já percebi algumas vezes umas coisas que eu dou uns exemplos de mim, eu falo uma coisa... E liberta eles pra falar também. Liberta eles, isso. Aí eles falam, aí eu... que legal! Isso é muito interessante. Depois eu quero saber mais, me conta mais. Como é essa dança, esse estudo bíblico, não sei o quê. E aí eles também dão uma relaxada, né? Se encontra, né? Com alguém, assim, né? Uau, assim, de alguma maneira, né? É muito legal. Eu sinto isso no ar, assim. Eu vejo na aula, seja online, presencial. Infelizmente, a sua história não cabe só em um episódio de podcast, né? A gente... Não só a história, mas toda a sua vivência é muito rica, muitas nuances
nuances, tá tudo muito interessante. Ver toda a sua jornada, de como Deus foi construindo as coisas, onde você está agora, e que pode não ser o porto final ainda, né? O Porto Rico, mas pode não ser o final. Deus ainda pode levar você e o Andrew para outros lugares e vocês fazerem ainda coisas tão diferentes nessa vida. Mas foi legal demais conhecer. E a gente sempre aproveita esse final do episódio pro Gustavo pegar quem chegou nesse ponto inspirado por sua história e está pensando, como que eu poderia viver algo parecido, né? Quais caminhos eu podia tomar? E a gente tem essa parceria com a Tente, que sempre apresenta alguma maneira de poder se aprofundar mais nessa preparação para essa jornada, né, Gustavo? O que você recomendaria para quem chegou agora? Qual caminho tomar e como se aproximar da Tente? André já passou por algumas organizações missionárias e a Tente é também uma organização missionária que tem esse foco nos profissionais, nos estudantes e nos empresários, nos empreendedores. Então, nosso foco é apoiar e caminhar junto com esses profissionais que vão para o local de trabalho levar Jesus para a universidade como aluno ou como professor, que vão para as cidades do interior levar Jesus para a vizinhança, que vão abrir os seus negócios, que vão levar Jesus para outros lugares, para que o nome de Jesus seja conhecido em todo o mundo. O lema da Tente é ter um profissional cristão em cada local de trabalho do mundo todo. E eu fico muito feliz de saber que temos você numa universidade lá em Porto Rico, né, tão longe aqui do Brasil, e temos aí um profissional. A gente precisa de profissionais de todos os ramos, em todas as áreas, porque a gente acredita que quando a gente tiver profissionais em todos os locais de trabalho, todas as pessoas que se relacionam com o mundo vão se relacionar com cristãos. E aí o ID, fazer discípulos, vai acontecer naturalmente, né? Nós precisamos mandar essas pessoas com treinamento e intencionalidade. Nós aqui da Tente temos alguns treinamentos que a gente sempre comenta aqui, e hoje eu quero falar de um especial que nós estamos lançando aqui neste episódio, que é o Go Equipped virtual. Eu já falei do Go Equipped, nós vamos ter o Go Equipped em Recife, agora no dia 20 de novembro. Vai ser um Go Equipped muito legal, muito especial, primeira vez que a gente vai para o Nordeste com os treinamentos da Tente. Nós vamos aproveitar um novo feriado nacional, dia 20 de novembro é feriado nacional, Dia da Consciência Negra. Era feriado em alguns estados e agora é um feriado nacional. Então, muitas pessoas ainda não estão com viagens preparadas porque ainda não entenderam que isso é um novo feriado. E esse feriado vai ser numa quarta-feira. Então, nós teremos na quarta-feira o curso Go Equipped durante todo o dia, manhã e tarde. Vai terminar às 18 horas. Na quinta e na sexta é dia de trabalho. Então, a gente vai ter o Go Equipped à noite, de 18 até às 20h30. Quinta e sexta. No sábado é sábado. Nós vamos ter o Go Equipped de 8 às 18. Se você não mora em Recife, ou mesmo que more, tem folga no trabalho e não vai precisar trabalhar na quinta e na sexta à tarde, nós teremos uma tarde de mentoria. O fundador da Tente e a sua esposa vêm da Noruega, estarão conosco. O Hugo, que eu tanto falo dele aqui nesse podcast, com a sua esposa, estarão lá conosco. Eu estarei também com a minha esposa, os meus filhos, e nós vamos fazer esse momento de mentoria para quem vai ao vivo, presencialmente, participar do Go Equipped. Esse treinamento lembra o Alargando as Tendas, viu, Andréia? É um treinamento para começar a caminhada de levar Jesus para o seu local de trabalho. Só que ele não é um treinamento muito introdutório. Como ele é mais extenso, a gente fala sobre adaptação cultural, choque cultural, equipes multiculturais, plantação de igreja em casa, tem vários outros elementos, né? Desafios espirituais, desafios de um tent maker, hospitalidade, teologia do trabalho, enfim. Falamos de vários temas. Agora, dessa vez, nós lançaremos o Go Equipped virtual. Poxa, não consigo ir para Recife, a passagem tá cara, quinta e sexta eu não consegui folga no meu trabalho, moro no Santa Catarina, é muito longe Recife, é quase que atravessar a Europa, então eu não consigo participar desta vez, mas eu quero muito ter esse conhecimento. Então você vai entrar no nosso site, tentebrasil.com.br, vai fazer a sua inscrição, mesmo preço normal, e vai marcar quero participar virtualmente. Então nós vamos ter uma sala de Zoom fechada, só para quem vai participar, com uma pessoa monitorando a sala, interagindo na sala. Nós vamos transmitir as aulas nos momentos de pausa. Essa interação vai acontecer entre os participantes virtuais. Os participantes virtuais não terão a oportunidade da mentoria à tarde, não terão oportunidade de tomar um café com a gente, nem de participar de um almoço ali com a gente durante o dia do curso, mas vão ter a oportunidade de, mesmo sem viajar para Recife, ter todo o acesso ao curso, mas tem que ser na hora. Não é um curso online que você vai fazer depois,
quando quiser. E ali, durante, vocês que estiverem no virtual, vocês vão falar com o moderador da sala do virtual e esse moderador vai falar com a gente lá. Então, na hora que a gente fizer uma pergunta, se vier a pergunta do virtual, a gente vai responder. Os professores que vão estar ao vivo. Então, a gente vai fazer pela primeira vez esse Go Equipped virtual. A gente tá colocando o mesmo preço para evitar uma competição. Poxa, será que então era melhor eu moro aqui em Recife ficar de casa? Não, tem vantagens de você ir lá presencialmente, na interação, no network, no relacionamento. E também, se você não pode ir, tem como você ter uma experiência virtual real. Então, pela primeira vez, Paulinho, teremos o Go Equipped no Nordeste e o Go Equipped ao vivo, virtualmente acontecendo. Que legal, cara, que legal. E vai ser assim, antes do próximo episódio do Jetlag. Então, no próximo você vai contar um pouquinho como é que foi. É agora, esse episódio é o último antes, por isso que eu tô contando só agora. Entendeu? Porque a gente tava tentando viabilizar a infraestrutura de tecnologia. Eu preciso ter rede boa, eu preciso ter alguém pra ficar filmando, alguém pra monitorar a sala que já fez um Go Equipped, que já entende, que sabe conversar sobre. Então foi montar toda essa estrutura extra pra poder abençoar aqueles que não conseguem ir lá em Recife. E os pernambucanos, os paraibanos, os alagoanos, os cearenses, que são os que estão se inscrevendo, serão muito bem-vindos, serão abraçados por nós e teremos momentos únicos também ali presencialmente. Muito bom. E agora, o contato, vocês já se conheciam, claro, pelas redes da MTB e tudo, mas agora vocês se conhecem bem, Gustavo e Andréia, e chegou o momento de agenciá-la para a Tente. Isso, agora a gente tem que marcar um bate-papo separado, né? Já passou por outras agências, quem sabe agora é a hora de chegar na Tente. Olha aí que legal. É mesmo, olha, eu já animei, nada é só por um motivo, né? Nada é por acaso mesmo, e não é só um motivo não, são várias coisas que Deus faz. E para quem tá no campo, né, como fazedor de tendas, como bummer, o que quer que seja, a Tente tem mentores que acompanham a pessoa que tá no campo, né? Então está junto. O suporte é importante. Tem pra quem prestar conta, gente, e pedir socorro, né? Isso. É muito importante. Como o Hugo gosta de falar, você tá com vontade de falar mal do país, você não pode falar pro povo do país, você me liga, fala pra mim, eu escuto e depois falo, agora aguenta. É isso aí. Mas foi ótimo, Andréia. É gostoso demais ouvir você e conhecer sua história agora com detalhes, foi muito, muito legal. Que Deus abençoe nessa sua jornada e a gente continua em contato, né? Já gravamos 2 vezes em 2 meses, quem sabe não aparecem outras oportunidades logo. Logo vai ter outro. E Gustavo, mês que vem a gente termina o ano. Jetlag especial é a nossa promessa. Vamos atrás desse tema. Episódio especial aí. Nós estamos planejando já há vários meses esse episódio especial. Vai ser muito gostoso. Nos vemos mês que vem, semana que vem, no podcast irmãos.com, de sempre aqui na sua timeline.